nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis a tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia, não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, eu queria começar a nossa meditação hoje fazendo um breve recorte da primeira leitura. Às vezes eu gosto de usar esse recurso, porque às vezes é uma leitura tão rica, tão bonita, que é até um pecado que a gente não fale, não faça uso. Por isso, quem de repente tiver oportunidade, pode ler Atos, capítulo 18, versículo 9 ao 18. Alguém pode falar, mas padre, onde é que fica o livro dos Atos e tudo? Eu não conheço a Bíblia direito e tal. O livro dos Atos é o primeiro livro que a gente encontra após os evangelhos. Acabou o evangelho de São João, que é o último evangelho, aí nós encontraremos Atos dos Apóstolos, tá certo? Então, Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Apesar de falar muito de Paulo, de Pedro, da comunidade cristã, ele foi escrito por Lucas. O Lucas, evangelista, escreveu Atos dos Apóstolos. É muito interessante. Então, o que acontece? Uma fala muito importante dessa leitura, que está logo nos primeiros versículos, eu destaco para vocês: não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo, ninguém te porá a mão para fazer o mal. Então essa fala é direcionada para Paulo, e eu creio que essa palavra também pode ser perfeitamente direcionada a cada um de hoje. Porque muitos de nós tomados pelo medo dessa doença, tomados pelo medo daquilo que nós recebemos dos jornais, tomados pelas preocupações pelo dia de amanhã, como é que vai ser meu emprego amanhã, como é que vai ser minha saúde amanhã, enfim, muitos de nós já adoecemos, nos recuperamos, louvado seja Deus. Muitos de nós, infelizmente, perdemos familiares, alguns de nós estamos internados e alguns de nós estamos preocupados. Então a palavra de Deus é: não tenhas medo. Continua a falar e não te cales. Continua a viver. Continua a fazer a tua parte. Continua a rezar. É a palavra de Jesus para cada um de nós. E olhando o nosso evangelho, é muito importante nós observarmos que João hoje ele usa um recurso que não é próprio dele. Ele faz a linguagem comparativa. Quem usa muita linguagem comparativa é São Mateus e um pouco São Lucas, porque nas parábolas Jesus Cristo usa a linguagem comparativa para a gente compreender. E hoje, a dor que nós sentimos pela partida de Jesus, no seu sentido da sua ascensão ao céu, assim como há pouco tempo atrás nós sentimos a dor da morte de Jesus, que também deixa ser uma partida, uma separação, ele compara com a dor da mulher que tem uma criança. Quantos de vocês são mães? Quantos de vocês são avós? Quantos de vocês tiveram mais de um filho? E sabe da dor que a mulher sente quando pare, quando gera, quando aquela criança nasce dentro de si. Mas quando a criança está no seu colo, você se esquece da dor, porque o amor é tão grande que a dor torna-se algo muito pequeno, muito ínfimo. Então hoje, o que eu convido cada um a pensar, a refletir, a trazer para si é o seguinte: como é que está o nosso coração diante daquilo que nós temos enfrentado, diante da batalha? O que é que nós temos ganhado? O que é que nós temos perdido? Será que nós temos perdido o tempo ao ficar dentro de casa? Será que nós temos ganhado a nossa saúde ao ter ficado dentro de casa? Será que alguns de nós perdemos de repente a saúde por termos arriscado sem cuidado, sem prudência? Será que, infelizmente, nós perdemos algum familiar nessa batalha? É importante que tudo isso ganhe sentido diante de Deus. Se é algo ruim, que nós nos decepcionamos, que nós nos entristecemos, que ganhe um sentido novo.
se nós temos nos cuidado, que o momento do nosso retorno ganhe sentido aos olhos de Deus. Por isso que cada um é convidado a encher o coração da alegria. A alegria de estarmos vivos, a alegria de termos vencido a doença, a alegria de estarmos conscientes, a alegria de estarmos sendo provados, a alegria de estarmos tendo a nossa fé fortalecida, a alegria de podermos estar vendo, ouvindo a palavra de Deus, de estarmos rezando. Não é uma alegria qualquer, é uma alegria única. Uma alegria única. E eu convido cada um também a alimentar essa alegria na esperança. Confiantes que logo mais essa doença vai passar. Confiantes que logo mais nós voltaremos à nossa vida normal, mesmo não sendo mais os mesmos. Eu tenho certeza, no primeiro dia do isolamento até hoje, nós não somos mais os mesmos. Nós estamos aprendendo a viver de forma diferente. Então é importante que a gente também ressignifique a nossa vida, o nosso sentido, as nossas amizades, os nossos afetos, né? A nossa família, valorizar a pessoa humana, valorizar as coisas simples. É importante que tudo isso seja ressignificado. Tá certo? Peçamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permanecemos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.